Deus, pega a sua Bíblia, por favor, abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Pedir que coloque o texto aqui no telão, por favor. Lucas, capítulo 5. Quem está feliz nessa manhã, levante a sua mão. Domingo passado tivemos um culto muito abençoado, culto de Páscoa. No final, aquele jantar delicioso. Na sexta-feira também tivemos aqui um culto muito profético, um culto abençoado das pérolas, reunião das pérolas. Deus tem feito coisas grandes no nosso meio. Daqui a pouco, né? Quando eu digo daqui a pouco, mais tarde, nós teremos nosso segundo culto às 6h30 da noite. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 5, por favor. Pedi o pastor no final para cantar um louvor, viu, pastor Ivanildo? No final o senhor prepara aí um louvor, tá? Em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Quem achou, diga eu achei. Diz assim o texto: e aconteceu que, num dia determinado, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo descido do barco, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava o povo a palavra. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confirmando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revelava a Simão: não tenhas medo, a partir de hoje, a partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram os seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Até aqui você pode aplaudir a Jesus? Diga para essa pessoa que está do teu lado aí, mas você tem que falar com fé. Diga: a pescaria vai ser tão grande. Não, desse jeito ele não vai acreditar. Diga: a pescaria vai ser tão grande que a bênção vai vir e eu vou ter que repartir com você. Se ele entendeu, ele vai dar glória. Deixa eu ver. Não. 5 segundos de glória com palmas. Deixa eu ver. Isso. Glorifica ele, exalte a ele. Por favor, preste atenção que essa mensagem é uma mensagem profética para você viver o sobrenatural do Senhor, principalmente o extraordinário.
Nós estamos diante de um texto muito conhecido. Quem aqui já ouviu uma pregação sobre Lucas 5? Faça assim com a sua mão. Todo mundo, né? Todo mundo já ouviu uma mensagem, uma pregação sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Um texto muito conhecido, que tem como título A Pesca, quem sabe? Pesca Maravilhosa. Se puder botar o tema aqui, por favor, a pesca maravilhosa. Nesse texto que nós lemos, nós temos dois personagens em destaque. O primeiro se chama Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Messias prometido, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Só aqui mereciam glória a Deus. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Jesus, o Filho de Deus. O segundo personagem, tem uma unção profética aqui, irmão. O segundo personagem é exatamente Pedro. Qual o nome dele? Está fraco. Qual o nome dele? Pedro. Irmão, se tem um personagem na Bíblia que eu admiro, pastor Alix, é Pedro. Por mais que Pedro, irmãos, negou a Jesus, ele tem a minha admiração. Me pergunte por quê? Porque Pedro foi o único homem, depois de Jesus, a andar sobre as ondas do mar. Você não vê na Bíblia um outro homem andando sobre as ondas do mar, a não ser Jesus e Pedro. Eu amo ler o livro dos Atos dos Apóstolos, carregado de uma unção profética, de autoridade. Quando Pedro abria a boca, irmãos, era 3, 4, 5 mil almas que se rendiam aos pés de Jesus. Quando tinha algum enfermo, ele olhava para ele e dizia assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda agora. Eu amo ler a história de Pedro. Pedro está relacionado entre os discípulos que Jesus mais amava. Qual o nome deles? Pedro, Tiago e João. Então Pedro era um discípulo que Jesus Para você ter ideia, para você ter noção, o amor de Jesus era tão grande pela vida de Pedro, que um dia Jesus quis resolver um problema na casa de Pedro. Me pergunte qual. Só fala se você me perguntar bem alto qual. Curar a sogra de Pedro. Aqui eu aprendo que Jesus amava Pedro para curar a sogra dele, né? É uma brincadeira. Se a minha sogra estiver assistindo, já era. Estou frito. Mas enfim, Jesus amava Pedro. Pedro era queridinho, vocês estão rindo, né? Só que tem um detalhe. O mesmo Pedro que andou sobre as ondas do mar, o mesmo Pedro que pregava 2, 3, 4 mil almas eram salvas, o mesmo Pedro que curava os enfermos, é o mesmo Pedro que aqui em aqui em Lucas capítulo 5 está desistindo. Eu preciso repetir. O mesmo Pedro que pregava, paralíticos eram curados, milagres aconteciam. O mesmo Pedro que dizia ao paralítico: levanta-te e anda. O mesmo Pedro que pregava e multidões se rendiam aos pés do Senhor, é o mesmo Pedro que aqui em Lucas capítulo 5 está parando, está triste, está desanimado. Posso imaginar chorando. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que naquele dia ele encosta o seu barco e começa a lavar as suas redes. Pedro, olha para o pastor, Pedro aqui está frustrado. Você pode imaginar isso? Um homem que entendia tudo, um homem que sabia tudo de mar, está frustrado, está pensando em parar, está desanimado. E ele vai lavar as suas redes. Eu disse que ele vai lavar as suas. Eu posso aplicar aqui algumas coisas sobre lavar as redes, mas eu quero falar duas coisas. Primeiro, quando um pescador ancorava o barco ou encostava o barco e começava a lavar as suas redes,
Era o momento da manutenção nas redes. Era o momento de deixar a rede preparada para uma próxima pescaria. Você sabe o que é isso? Ele tirava os objetos que agarravam ou agarraram no fundo do mar, costurava a rede e deixava ela preparada para uma próxima pescaria. Porque se eu quiser ter êxito em alguma área da minha vida, eu preciso me preparar. Por quê, pastor? Porque o nível da minha preparação determinará o tamanho da minha vitória. Eu vou repetir até você entender da glória. O nível da minha preparação determinará o tamanho da minha vitória. Vou falar novamente. O nível da minha preparação determinará o tamanho da minha vitória. Agora tem gente que quer conquista, mas não quer se preparar. Tem gente que quer bênção, mas não corre atrás. Tem gente que quer uma porta de emprego de excelência, mas não se capacita, não se prepara. Tem pregador que quer pregar, mas não lê Bíblia. Tem gente que quer fazer a obra de Deus, mas não se preocupa em fazer um curso de teologia, uma faculdade teológica. Tem gente que quer trabalhar em uma grande porta de emprego, mas não faz nenhum curso de inglês, não corre atrás. E Deus está dizendo, aquilo que eu tenho para fazer na tua vida é tão grande, mas você precisa se preparar. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Quem acredita que no ano de 2023 Deus vai colocar muitas coisas grandes na sua vida? Na sua mão, quem acredita? Mas Deus está dizendo, se prepare para elas. Se prepare para as coisas grandes que eu vou fazer na sua vida. Outra coisa, segundo, quando um pescador lavava as redes, era porque ele estava vivendo um fiasco, um fracasso. Você pode imaginar um homem que entendia tudo de pesca, lavando as redes? Você pode imaginar um homem que sabia tudo de mar, desanimado? E eu quero que você entenda, hoje as redes são leves, são de nylon, outros materiais. Naquela época as redes eram feitas de pelos de animais, eram pesadas. Então um pescador, Elton, quando tirava a rede, ele não tirava só por tirar. Não, porque era pesada, para colocar novamente, para enrolar, para cuidar das redes, dava trabalho. Então quando ele tirava do mar, era porque a pescaria tinha acabado, não tinha mais sucesso, não tinha mais coisas positivas que poderiam vir lá na frente. Então ele estava parando, ele estava triste, ele estava desanimado. Agora, Pedro era profissional na pesca, sim ou não? E estava desistindo. Quem somos nós, irmãos? É isso? Quem somos nós para falar alguma coisa? Aqui não tem ninguém que é um super-herói. Tem aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Eu não vi aqui ninguém com aquela capa do Superman, né? Não vi ninguém aqui voando aqui como uma Mulher Maravilha, nenhum Homem-Aranha jogando a sua teia. Todo mundo aqui tem falhas, tem erros e principalmente já pensou em parar, em desistir. Quem aqui nunca pensou em parar, em desistir? Se você falar nunca, você está mentindo. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós pensamos em parar. E nós pensamos assim: Senhor, a prova está doendo. Senhor, essa dor está machucando. Senhor, tira esse fardo de mim, não aguento mais. Senhor, por que essa porta está fechada? Senhor, por que essa situação está assim? Muitas das vezes nós nos encontramos dessa maneira, irmãos. Nós falamos: Senhor, por quê? Senhor, por que isso está acontecendo? Às vezes a gente pensa em parar, porque a dor é muito grande, a dificuldade é imensa. Tem homens na Bíblia que pensaram em parar, pensaram em desistir. Por que não falar de Josué? Josué tem a árdua missão de substituir Moisés. Quando Moisés morreu, Deus falou: Josué, você vai substituir Moisés. Levanta-te, Josué, porque eu sou contigo. Você vai levar esse povo à terra prometida. Se coloque de pé, Josué. Se esforça-te, Josué. Senhor, mas eu não consigo, Josué. Eu te ajudo, Josué. Ei, se Deus animou Josué, da mesma forma Deus trouxe um pastor aqui nessa manhã, com uma mensagem carregada de unção e revelação para te dizer: eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, eu não sei por que dessa dor que
você está tentando parar e desistir, mas Deus está dizendo: eu te pego pela tua mão. Levante a sua mão mais alto que você puder. Eu pego pela tua mão, eu não vou deixar você prostrado, não vou deixar você caído. Eu estou profetizando, Deus está derramando aqui uma injeção de ânimo, está dizendo: eu estou segurando na tua mão hoje. Pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado, balança a mão dele e levanta lá em cima, lá em cima, lá em cima, como um campeão. Chacoalha ele, balança ele e diga: é assim que Deus te quer. Cabeça erguida, mãos levantadas. Isso. Agora mistura umas palmas com glória a Deus aí, vai. Escute. Quando Pedro está lavando as redes, diz a Bíblia que Jesus viu os barcos encostando e os pescadores lavando as suas redes. Isso aqui é interessante, porque isso aqui poderia passar despercebido, mas eu não posso deixar de falar isso. Isso parece ser simples, mas não é. Porque Jesus viu exatamente o momento de fraqueza daqueles homens, o momento de dificuldade daqueles homens. Isso aqui vai ao nosso encontro da seguinte maneira: existem momentos que a gente entra dentro do nosso quarto, pastor Márcio, dirigindo o nosso carro, e a gente chora porque nós somos humanos. E a gente chora: ninguém está me vendo. A gente passando aquela prova. É prova com o filho, é prova com o esposo, é o esposo que está afastado, é a esposa que está passando por uma enfermidade, e a gente chora, e a gente diz assim: ninguém está me vendo. E Jesus está dizendo: eu estou te vendo. Eu vou repetir de novo, eu estou te vendo, eu estou te observando, eu conheço o seu problema. Deus está mandando dizer para alguém aqui: eu conheço o seu problema, eu sei o que você está passando, porque Jesus veio a essa terra e Ele passou também por problemas, por adversidades, conforme eu preguei aqui sobre a crucificação na semana passada. Ele sabe do teu choro, Ele sabe da tua dor, mas a palavra é essa: aguenta mais um pouco. Diga uma pessoa que está do teu lado, balança ele, diga: aguenta mais um pouco. Segura a onda, diga para ele: segura a onda. Não chuta o pau da barraca, não levanta a bandeira branca, não desanima. Se Ele está te vendo, vai chegar o momento que Ele vai entrar no teu barco, vai entrar na tua vida e vai mudar tudo, vai mudar tudo. Oh, levanta a tua mão que desceu uma presença de Deus. Toca, tecladista, toca. Se quebrar a tecla, a gente manda trocar, a gente dá um jeito, mas toca. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Oh, meu Deus, é impossível não sentir a presença de Deus. Já tem gente de pé aqui, Senhor. O Senhor está nessa palavra. E aonde tiver um crente com a mão levantada, desejoso de uma unção nova, pega ele agora. Pega ele agora. Verso 3 vai dizer: no verso 3 vai dizer que Jesus escolhe exatamente o barco de Pedro. Alguns comentários bíblicos vão afirmar que existiam naquela época aproximadamente 1000 barcos naquela região, de 800 a 1000 barcos. Isso não está na Bíblia, historiadores afirmam. E é impressionante como no meio desses tantos barcos, ou muitos barcos, Jesus escolhe exatamente, Inácio, o barco de Pedro. Quem aqui usa o Waze, o Google Maps, quando você coloca o endereço,
é o endereço que você deseja. O endereço do GPS de Jesus naquele dia era só um: o barco de Pedro. Você pode imaginar Pedro de cabeça baixa, dobrando as redes? Jesus está aproximando. Você não entendeu isso aqui? Irmãos, eu estou pregando uma mensagem que não está no esboço. Deus está me dando coisas aqui. Pedro está desanimado, cabeça baixa. Jesus está indo de encontro ao barco de Pedro. Você pode imaginar, você pode tentar escutar, ouvir, isso aqui pela fé, os passos de Jesus indo em direção ao seu problema. Jesus está indo, Jesus está caminhando, e ele escolhe o barco de Pedro. Pastor, qual foi o propósito de Jesus escolher o barco de Pedro? Porque Jesus queria mudar a história de Pedro, mas também Jesus queria usar o barco dele para pregar a palavra dele, a palavra de Deus. E eu aprendo que Jesus não dá viagem perdida, irmão. Nós damos viagem perdida, Jesus não. Isso significa que sempre quando Jesus escolhe alguém, é porque ele tem propósitos. Você está me entendendo? Jesus não te escolheu à toa. Você não está sentado nesse banco, nessa cadeira à toa. Se Jesus te escolheu, é porque ele tem uma obra com você. Quantas coisas você tem feito em prol do reino dele? Faz aí uma retrospectiva desde quando ele te chamou. Pensa aí em tudo aquilo que ele tem feito na tua vida. Mas eu posso dizer mais? Ele pode fazer muito mais. Enquanto eu olho aqui, deixa eu falar aquilo que Deus está mandando eu falar. Enquanto eu olho aqui, eu estou pregando para futuros pastores, futuros pregadores. Eu estou vendo gente aqui pisando em Israel. Ninguém dá glória. Eu estou pregando aqui para pessoas que vão cantar, pessoas vão louvar, melhor dizendo, pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Era para você estar com a mão levantada. Eu estou pregando para evangelistas aqui. Eu estou pregando aqui para pessoas que vão abrir a casa para ter uma célula. A célula vai lotar, vai ganhar almas para Jesus. Nós vamos fazer uma outra congregação. Deixa eu melhorar. Eu estou pregando para pessoas aqui que Deus tem propósito gigantesco. Deus não escolhe ninguém sem propósito. Agora, você sabe o que eu acho lindo? Isso se chama graça. Isso se chama graça. Por quê, pastor? Porque eu me lembro, eu, Paulo Roberto, falava ontem com o pastor da igreja, com o apóstolo. Eu estava contando um pouco da minha vida para o apóstolo. Ele perguntou da minha conversão. E no momento da minha conversão eu estava no buraco. Você sabe que é ganhar apenas 1.500 a 2.000 reais no mês, trabalhando muito como copeiro, como garçom? Você sabe o que é isso? E você chegar numa casa de jogos, em 2 horas você perder tudo. Eu estava assim. Saía da casa de jogo, colocava a mão na minha cabeça. O que eu fiz? E as contas, eu tinha que pegar dinheiro emprestado para pagar a conta. Você sabe o que é você fumar 2, 3 maços de cigarro, né? E quando você cheira a sua mão, aquele cheiro de nicotina, aquele cheiro horrível. Eu falei assim, não estou aguentando mais. Você sabe o que é você beber, cair e pessoas te levar para casa porque você não aguenta? E são para casa. Estava no fundo do poço. Quem investiria em mim? Quem investiria em você? Por que eu estou dizendo isso? Porque naquele dia Jesus não escolheu um barco que estava lotado de peixe. Jesus não escolheu um barco que estava com as redes cheias. Jesus escolheu para usar um barco que estava fracassado, que estava com a rede vazia, a rede lavada.
Jesus investe em quem ninguém investiria. Vou repetir até você dar glória. Jesus investe em quem ninguém investiria. Você sabe o que eu acho lindo na passagem de Eucana? É que Eucana tem duas mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. Para Penina, que tinha filhos, ele dava uma porção. Mas para Ana, que não tinha, que não gerava, ele dava uma porção dupla, duplicada, o dobro. Eu aprendo com Eucana a investir em quem não gera, a investir em quem não produz, porque investir em quem gera é fácil, investir em quem produz é muito fácil. Você vê uma pessoa que canta muito bem, é afinado, e você diz assim: eu quero pagar um clipe para você, eu quero patrocinar, é muito fácil. Você vê um pregador falar assim: vou pagar uma faculdade teológica para você, é muito fácil. Eu quero ver você pegar alguém que está quebrado, caído, pessoas querendo desistir, se matar e dizer assim: eu invisto em você. Pois bem, Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer: se ninguém na terra investe em você, eu mesmo do céu, eu estou descendo na casa do avivamento e eu vou investir em você. Levanta as duas mãos, pastor. Por que você fala duas? Porque uma é pouca. Lá vai a palavra profética. Esse ano ainda Jesus vai investir em áreas da sua vida que o homem não investiria. Ele vai investir na tua empresa, ele vai investir no teu ministério, ele vai investir na tua chamada. Diga para essa pessoa que está do teu lado: ele vai investir no teu sonho. Não, diga: ele vai investir no teu sonho. Olha para mim. Só que para ter uma pescaria de sucesso, precisamos dar alguns passos. E a primeira coisa que Jesus vai dizer para Pedro é: Pedro, calma aí, está tudo errado. Afasta um pouco da terra e vá para onde as águas são mais. Águas mais profundas na Bíblia apontam para a intimidade. Sabe por que tem gente que não conquista? A palavra não é que não recebe, a palavra correta é que não recebe dons. Está muito no raso. E Jesus está dizendo: vem para o fundo. Jesus, me segura. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Sai um pouquinho do Instagram, coloca um louvor no YouTube, fecha a porta do seu quarto e ora ao seu Pai que está em oculto. Deus está chamando uma geração para intimidade. E Deus está dizendo: você está muito no rasinho. Peixe grande eu não pego no raso, peixe grande eu pego nas profundas. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Não vou profetizar a bênção, mas esse ano você vai ter uma vida melhor de oração com Deus. Eu estou profetizando. Você vai voltar a jejuar. Pastor, estou sem força, não fico sem o meu café da manhã. Eu vim profetizar que você vai jejuar mais. Nós vamos fazer jejum de 3 dias só na água. Ô meu irmão, não. Deus está nos chamando para um propósito maior. Deus, e quando eu falo nós, eu estou me incluindo também, porque eu sou pastor dessa igreja. Nós precisamos mergulhar mais nas águas mais profundas. E nós não vamos pegar piabinha, lambari. Nós vamos pegar grandes peixes. Dá um pulo dessa cadeira aí, só quem quer, só quem deseja. Dá um salto. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui. Esse altar está tomado. Levante as duas mãos. Levante as duas mãos. Levante as duas mãos. Levante as suas mãos. Só quem tem glória dá glória. Quem tem o desejo de ser batizado, começa a glorificar. Vai. Ele pode te batizar agora. Quem tem o desejo de ser batizado com fogo, vai, glorifica Ele, exalte a Ele. Isso. Glorifica Ele, exalte a Ele.
Pedro, está no raso, meu filho, vai para o fundo. Vai para o fundo, Pedro. Tá bom, Senhor, deixa comigo. Então, você quer viver milagre, Pedro? Sim, Senhor. Então garra na rede novamente e tente de novo. Mas, Senhor, eu pesquei a noite toda, Senhor. Vou tentar de novo. Sim, Pedro. Esse é o segredo. Não parar. Não desistir. Por quê, pastor? Porque Deus está falando com Pedro. Ele está falando comigo, com você aqui. Independente dos fracassos, nós precisamos tentar de novo. Às vezes Deus nos prova se a gente vai parar no primeiro obstáculo. Às vezes Deus nos prova para ver se a gente vai desistir no segundo obstáculo ou no terceiro. E às vezes a vitória está simplesmente no quarto obstáculo. E Deus está dizendo: Pedro, não desiste. Não desiste. Tente de novo. E quando Pedro tenta de novo, numa noite ele não pegou nada. No dia seguinte ele fez a melhor pescaria da vida dele. Então o segredo está aqui. Tente de novo. Diga para o teu irmão, para o teu vizinho: não desista. Diga para ele: tente de novo. Um belo dia, um jovem saiu frustrado do seu trabalho. Imagina eu chorando, triste. Trabalhava em um jornal e, segundo o patrão dele, ele não tinha criatividade para seguir ali. Chegou em casa triste. Ele tem uma ideia: eu vou criar um rato. Os amigos viraram para ele e disseram assim: um rato nunca vai fazer sucesso. Mas ele nunca desistiu. Estou falando de Walt Disney, o criador do maior parque de diversões do mundo. Não desista no primeiro obstáculo. Um jovem tinha um sonho: vou ser um dia jogador de basquete. Mas se você tem sonho, se prepare para as pedradas, para as pessoas olhando no seu olho dizendo assim: você não tem capacidade nenhuma. Um jovem, ele é cortado do time da sua escola de basquete. Segundo o professor, ele é desengonçado. Aplicaram muitos bullying nele, mas ele não desistiu. A história vai dizer que ele treina muito à noite. Ele não para de treinar. Ele consegue entrar num time profissional. Só que nas primeiras temporadas é dado a ele 26 arremessos finais para conceder o time dele a vitória. E a história vai dizer que ele erra os 26 arremessos. Mas ele nunca desistiu. Estou falando de Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete da história. O segredo é não parar. O segredo é continuar. Pastor, não estou vendo saída. Deus está olhando para você e Ele está dizendo assim: eu quero ver até onde você vai. Pastor, a minha empresa parou. Deus está te provando aí. Pastor, a minha profissão parou. Deus está te provando aí. Pastor, o meu ministério paralisou. Deus está te provando aí. Vai retroceder? Ou você vai em diante? Você vai voltar? Ou você vai prosseguir? Eu lembro uma vez, meu pastor me deu uma oportunidade para pregar com Marquinhos Gomes. Marquinhos Gomes estava no auge daquele CD dele, Eu Não Morrerei, Ele Não Desiste. Você no auge. Marquinhos Gomes era o cantor da época. Meu pastor deixou de pregar e falou assim: prega, meu filho, eu vejo chamado em você. Igreja lotada, 1000 pessoas. Eu dei o meu testemunho e no final 25 pessoas foram à frente. Deus me revelou um jovem que estava com um cigarro, tem a foto. Ele me entregou na mão, eu amassei e eu liberei uma palavra sobre a vida dele. Mais de 25 almas aceitaram a Jesus naquele dia. Eu ouvi de pessoas, quando eu terminei o DVD, estava bonito, bem alinhado, era magro ainda, irmão.
A glória. Pessoas viraram para mim e falaram assim: pastor, você não vai parar. Na época eu era diácono Paulo, você não vai parar. Eu falei amém. Depois desse DVD, na época do DVD com Marquinhos Gomes, aonde? Deus paralisou a minha agenda. Tinha que ficar ligando para pastor para pedir. E quando eu queria parar, uma vez eu cheguei para um pastor, eu falei assim: pastor, esse DVD eu gravei na minha igreja, junto com Marquinhos Gomes. Mais de 25 almas se converteram nesse dia. Esse pastor olhou o DVD e falou assim: meu filho, você prega mesmo? Eu olhei para ele, ia dar uma resposta, mas não. Dei uma volta. Quando eu olhei o meu DVD no banco jogado, queria parar. Deus falou comigo: você vai parar? Você vai desistir? Quantos montes você subiu? Quantos jejum você fez? Quantas renúncias você fez? Quantas coisas você fez no passado para você chegar aí? Não é porque uma porta se fechou agora que você não vai continuar. E eu continuei. Deus abriu muitas portas. Ganhei almas, em muitos países. Deus abriu portas em grandes catedrais no Brasil. Igrejas para 5.000 pessoas, onde eu tinha sonho de pregar. Deus me levou. Deus é um Deus que cumpre promessa. Mas eu vim te dizer que o processo faz parte da caminhada. E eu vim te dizer também que você não pode parar nesse processo. E eu quero que você abra os olhos espirituais. Olha para esse túnel escuro. Tente enxergar uma luz no final do túnel, porque o anjo vai pegar pela tua mão e vai te levar até a promessa. Levante as suas mãos mais alto que você puder. Toca na nuvem aí, toca. Tem uma nuvem de glória aqui. Eu estou tendo uma visão, uma nuvem. Há uma nuvem aqui sobre esse lugar. Urabacandarácia, Robrocomando de Canduricabada Falcomende Rebinácia, Orabaracandarabacandu de Candaraba. Fala em línguas, fala. Adora ele, adora ele, adora ele. Você não vai desistir. Você não vai parar. Tem coisa grande de Deus chegando. Tem coisa grande de Deus chegando. É o teste. É a prova. Quantas pessoas Deus concede o visto americano na primeira? Mas eu conheço gente que é bem sucedida nesse país, que passaram por 7 reprovação. Na 8ª conseguiram. Não desista. Se Deus está falando no teu coração, não pare. Não para. Vamos lá. Pedro vai dizer: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede para a... Vamos lá, irmão. Sobre a tua palavra lançarei a rede para a pesca. E quando ele lança a rede, o que acontece? A rede veio vazia, cheia. Faça assim com as suas duas mãos. Com as suas duas mãos. Tente imaginar a vitória após a sua tentativa. Tente imaginar, Vai ter bênção. Olha aqui para o pastor, que vai tentar escapar pelos dedos, porque vai ser tanta, só a dona Maria Eugênia entendeu. Vai ter tanta vitória que vai começar, vai começar assim, cair de lado, porque vai ser tanta. Já viu o pipoqueiro quando faz aquela pipoca? Eu falando de comida, meu Deus. Lá na minha cidade tinha um pipoqueiro, o nome dele era Zé. A irmã Lídia sabe o que é isso, né, irmã Lídia? Pipoquinha lá na Pastor Márcio do Rio de Janeiro, o pipoqueiro, ele vai batendo na pipoca, Aí ele bota aqueles bacon ainda, só para engordar a gente demais. Aí quando você pega aquele pacote de pipoca, as pipocas vão caindo do lado, Assim vai ser a sua vitória. Só que tem um detalhe: o barco estava afundando. Para o barco não afundar, sabe o que ele teve que fazer? Pedir ajuda, abastecer os outros barcos. Porque vai ser assim também com a tua vida. A vitória vai ser tão grande. Pega essa palavra, levante as mãos para receber. A vitória vai ser tão grande que você vai precisar compartilhar. Você vai precisar ajudar pessoas. Você vai enviar dinheiro para o Brasil. Você vai abençoar muita gente da sua família. Você vai abençoar muitos amigos seus. Você vai estender as mãos, porque a vitória vai ser tão grande que você não vai ter. Meu Deus, você vai ter sim. É para emprestar, é para dar,
é para abençoar.